Eu interrompi o último antes de dar 15 minutos, porque passou uma amiga, que eu estou literalmente praticamente na rua mesmo, entendeu? Minha cama fica do lado da janela assim. Ai, ai. Ela disse que vai passar aqui na volta da academia, eu vou parar de fazer o vídeo quando ela chegar. Mas até lá, vamos lá. Sim, o melhor rolê, né? Gente, eu acho que foi uma caminhada maravilhosa. Não sei de quantos quilômetros, não sei quanto tempo durou, mas foi uma caminhada que o pessoal fez com Jesus depois que ele ressuscitou. Não sabiam que era ele. Aliás, ninguém reconhece Jesus depois que ele ressuscita. De primeira, né? Ninguém reconhece de imediato. Eu tenho minha teoria. Eu acho que é porque ele tava muito gato. Porque em Isaías fala que não havia nele beleza alguma e tal. Isaías 53, né? A profecia e tal. Então eu já fiz um vídeo sobre isso. Que o Jesus de olho azul, de olho verde, todo europeu, assim, tem nada a ver. Aí eu acho que o corpo glorificado que ele recebeu depois da ressurreição foi que ele tava gatão, ninguém reconheceu ele. Ou seja, perdão se for besteira que eu tô falando, mas assim, eu acho mesmo, entendeu? Eu creio mesmo. Tá. Muito bem. Aí vamos continuar. Capítulo 2 ainda, versículo 14. Mas pode reparar, viu? Ninguém reconhece Jesus depois que ele ressuscita. Madalena, quando tá lá na tumba, né? Ele aparece, ela não reconhece, ela acha que é o jardineiro, ela acha que era alguma outra pessoa, no caminho para Emaús. E teve também, né, quando Pedro estava na beira do mar e outros discípulos também. Enfim, tem uma porção de lugar. Pedro, capítulo 2, versículo 14. Solta aqui. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Eu não sei o que é a 3ª hora do dia, não sei se era de manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. De novo, o que nós temos aqui? Novo Testamento autenticando o Antigo Testamento. Tudo amarrado com tudo. Como foi dito o profeta Joel, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito... Olha só, olha o que Deus está falando. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos... Olha o que Deus dá, né? Para criar para nós. Ele dá o filho dele, ele dá do espírito dele. Ele não dá coisa de segunda mão, ele não dá coisa de segunda linha, coisa de valor menor. Ele dá justamente o que ele tem de mais precioso, ele dá da própria essência, né? Eu acho que é daí que veio o El Shaddai, o Deus que amamenta, é o Deus que dá de si mesmo. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso me faz lembrar de Apocalipse. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, olha só como a Bíblia não tem outro assunto. A Bíblia não trata de outro assunto senão da glória de Deus revelada em Cristo. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, aqui me lembra aquele versículo: eis que assentei em Sião uma pedra já provada. Isso Deus falando, né? Eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não tenha pressa. Varão aprovado por Deus, como uma pedra provada. Deus provou, né? Eu não sei, é porque agora me ocorreu o fato de Deus nos botar na fornalha, de Deus nos purificar. No caso de Jesus Cristo, obviamente não é o caso de
não há purificação, mas algo aconteceu com Cristo na crucificação. Na Bíblia ensina que ele foi provado, né? Ele aprendeu a obediência. A Bíblia ensina, ele aprendeu. E ele recebeu muito mais glória. Ele recebeu muito mais glória depois do sacrifício, né? É totalmente diferente do que acontece conosco, porque nós precisamos, né, da purificação. Jesus Cristo nunca precisou de purificação, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é o próprio Deus eternamente, desde todo sempre. Mas o fato de ele ser cordeiro, puro, santo, imaculado, ainda por cima, né, passar por tudo aquilo em perfeita obediência, fez com que ele crescesse em glória. Não dá nem pra gente imaginar. Eu entrei nisso porque falou que é aprovado por Deus. Eu lembrei de pedra provada, né? Eis que a sentença é uma pedra já provada. Então, me ocorreu aqui pensar, Jesus foi provado, né? Em suma, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, olha aqui, escuta o que está falando aqui, ó. A este, Jesus, que vos foi entregue. Então, Jesus foi entregue para vocês pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, Deus previamente determinou que o filho dele seria entregue. Então, não foi surpresa. Eu não sei se alguém pensa uma coisa dessas. Não foi surpresa para Deus, não foi surpresa para Cristo, definitivamente. Tudo estava no perfeito controle dele, do sacrifício. Então, ó, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, tá nas nossas mãos. O que nós fizemos? O crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Eu puxei uma seta aqui, chamando a atenção para o caminho a Emaús. O Chuck Missler que sugeriu essa ideia. Eu achei... Eu me diverti, vocês não têm noção do quanto. Que no caminho para Emaús, né? Eu não sei se vocês conhecem. Acontece o seguinte, os discípulos estavam andando lá tristonhos, cabisbaixos, né? Na estrada, eles estavam indo para essa cidade chamada Emaús, que se for ver o que significa o nome, por que era para Emaús que eles estavam indo e não para outro lugar, tudo isso aí dá uma vida inteira de estudo. Enfim, aí chega Jesus, né, após ter sido crucificado e ter ressuscitado, ninguém reconhece ele, na minha opinião é porque ele estava com aparência muito diferente, né, porque senão porque não reconheceu, não sei. E aí Jesus chega perguntando do que eles estão falando. Acho que ele pergunta por que vocês estão tão tristes. Aí eles falam, você foi o único, você é o único aqui que não tá sabendo. Tipo, você é o único desatualizado aqui, você é a única pessoa que não sabe de Jesus que morreu, crucificou. Aí Jesus dá um de desentendido, ele diz, sobre que coisa, você sabe? Eu não sei o que é. Aí eu imagino assim, gente, ele é tão vitorioso, a vitória dele é tão maravilhosa que, sim, ele padeceu na cruz, ele sofreu tormentos indizíveis, sofrimentos indizíveis que nós não sonhamos. A Bíblia ensina que ninguém jamais sofreu como ele perdeu a aparência humana. Agora a vitória dele, a obra que Deus fez pelo Espírito Santo nele, em Cristo, que tudo é um só, é o divino mistério, né? Jesus, Filho, com Deus Pai e o Espírito Santo. Enfim, a vitória foi feita de maneira tão maravilhosa que uns dias depois, ele foi dar um de desentendido. O quê? Gente, eu achei maravilhoso. Eu não acho que eu transmiti muito bem, mas assim, o Chuck Missler diz que ele sente uma piscada, assim, sabe? Um toquezinho de humor, assim, do Espírito Santo nesse momento. Na Bíblia, assim, sabe? O diabo teve um momento de diversão dele quando Jesus estava na cruz. Ele teve um momento dele, pra ele deve ter sido assim, um momento de extremo
sei lá, ver o próprio Deus se sujeitando a passar por tudo aquilo. Mas tudo aquilo que Jesus viveu na cruz foi o que Deus anunciou em Gênesis. Aquilo tudo que foi feito com Jesus na cruz foi o quê? Foi uma ferida no calcanhar. Uma ferida no calcanhar. Eu dei uma topada bem no joanete. Ontem ou antes de ontem. Nossa, doeu, latejou, foi horrível. Veja, o que aconteceu com Cristo na cruz foi uma ferida no calcanhar. Agora, o que é que Deus prenunciou em Gênesis? Que a cabeça da serpente seria esmagada. Naquele momento na cruz, o calcanhar, é como se fosse, né, o calcanhar do Senhor Jesus foi ferido. Mas o louco suicida do diabo, né? Ele é um louco suicida. Por isso eu acho que o entretenimento hoje em dia faz tantas figuras loucas e suicidas e conseguem fazer de um jeito que fazem com que todas as pessoas assim, gostem, mas é um louco suicida, e o diabo é um louco suicida. Ali Jesus estava esmagando a cabeça dele. Que aprove a Deus fazer as coisas de uma maneira completamente louca para os nossos raciocínios. Quem diria que numa cruz, morrendo, ensanguentado, nu, estava a vitória? E é justamente isso que aconteceu. E mais, na guerra, que a Bíblia ensina, que nós vivemos aqui, Deus usa os inimigos a seu favor. Tá, então voltando aqui no 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não é possível que a morte retenha Cristo. Por quê? Porque Cristo é vida, Cristo é Deus. E por que nós cremos que temos a vida eterna? Porque a partir do momento em que cremos, recebemos o Senhor, Ele vive em nós. Ora, onde Ele vive não pode ter morte. Entendeu? Morre o corpo, óbvio, né? Mas Ele vive em mim, no meu espírito, na minha alma. Eu não sei como funciona essa dinâmica. Alma, espírito, corpo. Eu sei de algumas coisas. Eu sei que um influencia totalmente o outro. O estado do seu corpo físico, tal, vai influenciar e tudo mais, enfim. Não era possível que fosse retido por ela. Não era possível, né? Porque dele disse Davi, mais uma vez: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança. Eu tenho que pôr o celular para carregar. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, né? Olha, exaltado pela destra de Deus. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que foi Jesus ser recebido no céu depois do sacrifício dele? Tem noção? Do Filho amado do Deus Altíssimo, amado desde antes da fundação do mundo, voltando para o reino do Pai depois do sacrifício. Nossa mente, nossa vista não alcança. Mas eu creio que um dia a gente vai, né, quando estivermos com Ele, Ele vai revelar. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz:
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ó, saibam que esse aí que vocês crucificaram, Deus o exaltou com a sua destra, Deus o fez Senhor e Cristo. Muito bem, eu vou terminar esse aqui, já deu 15 minutos, vou botar o celular para carregar. E aí a gente continua Atos capítulo 2, do 37 em diante. Olha esse fim de tarde, que coisa mais linda. Ai, tá cheio de gato dormindo aqui.